Olá, pessoal. Pronto. Acho que agora já estamos conectados aqui, já estamos aqui. Só ajustar a câmera aqui. Pronto. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos os companheiros do nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui pelo nosso canal no Instagram e também na minha página oficial no Facebook. Depois, como costumeiramente nós fazemos, depois do Evangelho, nós colocamos, né, essa gravação também lá na minha página do YouTube, Ângela Esteve 17, e fica lá tem uma playlist também de todos os evangelhos, como tem também aqui no IGTV do Instagram. Então, muito bem-vindos, muito boa noite a todos, muito feliz de estar novamente aqui com vocês, é sempre um momento, um dos melhores momentos da semana, que é esse onde a gente pode aqui se reunir para conversar, para falar um pouquinho, fazer uma reflexão a respeito do Evangelho, a respeito dos ensinamentos de Jesus, que nos alimentam a alma, né? Que faz com que a gente siga, né, pelos nossos caminhos com muita fé, com muita esperança de dias vindouros e de uma vida mais equilibrada, né? Porque Jesus, ele nos ensina no seu Evangelho a viver no equilíbrio, a colocar todas as nossas forças em equilíbrio, porque nós ainda, né, seres aqui da terceira dimensão, ainda estamos engatinhando nesse domínio das nossas emoções, ainda carregamos muitos medos, muita insegurança, e toda vez que passamos por uma provação, parece que a gente entra sempre no desespero. Mas, enfim, vamos começar o nosso Evangelho hoje falando, né, sobre o tema do dia, que é o Dia das Mulheres, né? Então, a todas vocês que estão aqui presentes e a todas as mulheres, a gente vai fazer essa homenagem. O nosso Evangelho hoje vai ficar muito aberto, se vocês quiserem participar, quiser escrever aqui, mandar mensagens, a gente vai falar muito a respeito desse tema, que é o papel da mulher no mundo, né? Então, antes que a gente fique mais curioso ainda, vamos fazer a nossa prece costumeira, né? Pedindo sempre a Deus nosso Pai, pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja novamente no meio de nós. E Ele está. Nós te rogamos, Senhor, nesse momento, que esteja presente na nossa vida, no nosso coração, que a sua presença amiga no nosso lar traga a compreensão, o equilíbrio das nossas forças, traga o amor, o direcionamento para as nossas vidas. Que essa sua presença divina nos inspire a seguir adiante com alegria, com fé, que nós possamos, através do seu exemplo, seguindo os seus passos, alcançar o equilíbrio tão necessário para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso coração. E nós te rogamos, Jesus, sê conosco mais uma vez e nos abençoe a todos que aqui nos reunimos em seu nome. Graças a Deus. Então, graças a Deus, né? A gente está aqui podendo se reunir e bater esse papo a respeito, né, desse assunto, como eu falei, tão importante, né? O papel da mulher no mundo. É tão difícil, muitas vezes, para nós, principalmente na polaridade feminina, a gente falar disso de uma forma que não seja radical, porque o que a gente vê muito é isso, muito radicalismo, e não é isso, né, que o nosso mestre
desejaria que nós fizéssemos. Se nós voltarmos no tempo, à época em que ele seguia o seu caminho aqui na Terra, cumprindo com a sua missão, nós vamos ver um séquito de mulheres que seguiram os seus passos. Eram mulheres da lida comum, eram as mulheres de Jerusalém, eram as mulheres cortesãs, eram todas as mulheres que faziam, né, aquele movimento em torno da sua palavra amorosa. Porque a mulher, como ela tem um aparelho sensório um pouco mais delicado do que o masculino, eu disse só um pouco, tá? Eu já vou explicar por quê. Então, para a mulher, fica muitas vezes mais fácil, né, a gente absorver as coisas que vêm das emoções. Então, as mulheres sempre fizeram todo aquele entorno, né, em volta de Jesus, dos seus ensinamentos. Foram elas que muitas vezes enfrentaram a sociedade. Na semana passada, nós falamos aqui na semana passada ou na outra, nós falamos aqui sobre Joana de Cusa, que foi morrer na cruz com o seu filho ao lado. E tantas outras mulheres também, mulheres, inclusive, que ocupavam lugares altos junto aos governantes de Roma, e a gente vê isso através da literatura espírita, mulheres que muitas vezes precisavam trocar as suas vestes, passar por humildes servidoras para poder ter um contato que fosse junto a Jesus. Nós vamos achar as mulheres que, como eu disse, cortesãs, que foram, inclusive, motivo de acusação de Jesus, porque os fariseus diziam que ele andava com as prostitutas, com os bêbados, com toda a escória da sociedade. Mas Jesus andava com os pobres de espírito, Jesus andava com aqueles que tinham sede de alguma coisa melhor na vida. Eram seres humanos que necessitavam disso. E o coração feminino, por ter um sensório maior no campo da emoção, sempre seguiu a Jesus. E ao contrário do que se fala, que a mulher é a parte fraca da criação, não é. Nem fraca e nem forte. A criação, o universo, ele é criado através de duas energias que se complementam, que é a energia yin e yang, a energia feminina e a energia masculina. O espírito imortal, ele não tem o sexo na forma como nós entendemos o sexo, na sua forma física, né? na morfológica mesmo. Na realidade, a energia yin yang, ela nos traz as características que nós vamos carregar durante um período da nossa evolução espiritual. Todos nós, todos, sem exceção, carregamos essas duas energias. A mulher carrega uma porcentagem de energia masculina dentro de si, e o homem carrega uma porcentagem de energia feminina também. Acontece que quando nós fazemos uma programação encarnatória e vamos ocupar um novo corpo físico, de acordo com esse planejamento, é que nós vamos ocupar um corpo com a expressão morfológica masculina ou feminina. Então, na realidade, quando nós estamos num corpo de mulher, nós estamos com a energia feminina, com a polaridade feminina acentuada. Por quê? Porque é o instrumento que nós vamos utilizar para essa encarnação para desenvolver mais o afeto, para desenvolver a maternidade, muitas vezes, para desenvolver a compreensão.
Porque a mulher, o psicológico da mulher, apesar de chamarem a mulher a parte fraca, a mulher tem uma coisa um pouquinho diferente nesse sentido. O emocional da mulher nos dá a resistência. Se o homem tem a força maior nos músculos, nós temos mais na resistência. Tanto é que eu não imagino um homem dando à luz num parto normal, porque muitas vezes uma simples gripe já é o suficiente para achar que vai morrer. Imagina passar por uma situação assim. Não vou dizer que todos os homens são assim, não. Como eu disse, nós temos as duas partes. Então, ora, o espírito encarna na polaridade feminina, ora, ele encarna na polaridade masculina. E ele vai se expressar dessa forma, porque são aprendizados diferentes. A polaridade feminina, ela vê os detalhes de tudo. A mulher, ela consegue detectar bem as cores, né? Os detalhes de uma situação, de um ambiente. E o homem, ele já tem uma outra percepção, né? O homem, ele tem mais concentrada a sua atenção. Por isso que às vezes a gente brinca que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele consegue, sim, quando treina. Mas a própria, né? A própria constituição dele psicológica é de abranger uma situação mais pontual das coisas. É diferente. Então, a gente não pode dizer que este é melhor ou aquele é melhor. O nosso espírito experiencia as duas coisas. Hoje, quem está num corpo feminino, no passado já deve ter vivido algumas existências num corpo masculino. E vice-versa. E na próxima encarnação, a gente não sabe como é que nós vamos vir, em que polaridade. Vai depender do que a gente vai vir trabalhar aqui. Né? E aí acontece, como está sendo colocado aqui pela Cíntia, né, que hoje em dia a gente vê espíritos nascerem numa polaridade, mas não se enquadrar nessa polaridade. Sim. O que acontece? Isso também explica a questão da homossexualidade. É preciso a gente parar de pensar que o espírito que encarna num corpo masculino, mas que traz ainda aquela alma feminina e que não se enquadra muito bem naquele corpo, ele não é um ser anormal. É preciso que a gente entenda isso uma vez por todas. E vice-versa, pode acontecer de numa encarnação, um espírito que teve várias encarnações na polaridade masculina, reencarnar num corpo feminino. Mas aquela alma que está ali, ela está numa outra polaridade. Ah, mas Ângela, por que acontece isso? Muitas vezes, e eu sempre explico isso, inclusive para os meus alunos, o que acontece, isso foi Chico Xavier quem respondeu, nem fui eu. Muitas vezes, esses espíritos, eles estão passando por experiências necessárias, muito profundas na sua psique. Porque, hoje em dia, ainda no pleno século XXI, nós ainda vivemos essa questão ainda muito do preconceito com isso. Esse preconceito a respeito, né, da homossexualidade. Veja bem, imagina que hoje eu sou mulher, e eu sou bem definida como mulher, e de repente eu precise vir, de repente eu vou dormir e me acordo num corpo masculino. A alma, ela vai continuar sendo feminina. Porque nós vamos encarnar nessas duas polaridades até que haja o equilíbrio. Quando houver 50% de cada um, então nós vamos estar no perfeito equilíbrio, que era o que Jesus tinha.
Por isso que o seu equilíbrio era tão grande com essas energias que ele era admirado e amado tanto por homens quanto por mulheres. Hoje, no nosso estágio evolutivo, segundo Chico Xavier nos coloca, espíritos que nascem na polaridade contrária, eles vêm para passar por algum tipo de provação, de aprendizado. Muitas vezes, aquele espírito feminino que não soube respeitar o masculino, que abusou, né, do seu poder feminino para humilhar, para, enfim, fazer sofrer a polaridade masculina, muitas vezes ela acaba depois tendo que retornar num corpo masculino e com a sua alma feminina. E o contrário também. Homens que humilharam, que degradaram a moral da mulher, que não respeitaram o feminino. Então, muitas vezes, o que acontece? Eles acabam vindo num corpo feminino como uma aprovação. Gente, a lei de Deus é perfeita. E isso não é uma doença, isso é um ajuste. Porque, veja, eu digo que é uma aprovação para o espírito, porque é muito difícil para uma pessoa homossexual, hoje já nem tanto, mas ainda é viver o preconceito de uma sociedade. E o preconceito começa dentro de casa. Muitas vezes com a rejeição dos próprios pais. Então é muito difícil isso. Por isso que é uma aprovação. Muitas vezes vai sentir a rejeição dos pais, da própria família e depois da sociedade. E não é fácil. Mas quando a gente conversa muitas vezes com um rapaz que é homossexual, a gente vê ali aquela alma linda feminina. E não tem nada de errado e nós precisamos aprender a conviver com isso. Nós não temos o direito de tratar as pessoas, o ser humano, da maneira como se trata com esses preconceitos. A própria mulher. Para quem não sabe, eu lecionei 7 anos de maquiagem profissional. Eu trabalhei na área da beleza, lecionando, e todo o curso de maquiagem que eu começava contando a história da maquiagem. E a história da maquiagem é a história da mulher. E a gente vê o quanto, porque a maquiagem, o que ela significa, o como a mulher se expressa. Então, a gente vê como que a mulher foi rechaçada ao longo do tempo. A mulher, à época de Jesus, não podia sequer sentar-se à mesa junto da família para almoçar junto. Ela almoçava num canto. Ela não sentava na mesa com os homens. E por isso que Jesus também foi atacado nesse momento, porque ele admitia as mulheres, inclusive ele admitia que as mulheres falassem e dessem a sua opinião ou fizessem perguntas em relação à doutrina. Ele foi o primeiro revolucionário a mudar isto, porque a mulher era vista como um objeto de criação, de exploração. Depois, caminhando um pouquinho mais, quando nós chegamos na Idade Média, não mudou muito nisso. A mulher não podia, com a Inquisição, a mulher não podia usar um batom, não podia usar nada. Muitas vezes pegava folhas de uva, de alguma planta, de uma rosa, de alguma coisa, e passava vinho, muitas vezes, aqui no colo, para dar uma corzinha, porque não podia. O leito da mulher, ainda da época de 1500, da época de Portugal, quando os portugueses vieram ao Brasil, quando a corte veio para o Brasil, as mulheres eram escolhidas para casar, as que iam procriar e as escravas.
As mulheres de dentro de casa, que os casamentos eram arrumados, as camas já tinham um buraco assim no meio, aonde a mulher, que essa era a mulher, a esposa, ela já deitava lá, já se encaixava com as nádegas lá para ficar na posição para servir ao marido para ter filhos. E depois os homens iam se, né, satisfazer as suas fantasias com as escravas. Mas era assim que a mulher era tratada. Até o século XVIII, a mulher não tinha o direito do voto. A mulher começou a votar, teve um movimento chamado União Nacional pelo Sufrágio Feminino, na Nova Zelândia, século XVIII, 1893, que foi o primeiro movimento que surgiu para dar à mulher o direito de voto. Aqui no Brasil, a mulher começou a votar em 1932. Então, a gente vê que durante todo esse tempo, a mulher era considerada um animal reprodutor. A mulher que ocupada com os afazeres do lar. Depois, nos anos 60, houve uma grande revolução, né? Com o advento da pílula anticoncepcional, a mulher começou a ter, pelo menos, um tanto de autoridade com o seu próprio corpo. De escolher se queria ser mãe ou não. E isso de uma forma muito velada, óbvio. O movimento feminista aconteceu. E aí as mulheres começaram a ganhar um pouco de voz, mas tudo... Porque depois da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu lá na década de 20, fez com que a mulher começasse a ter que se virar de sair de casa porque os seus maridos estavam morrendo na guerra. Foi o primeiro movimento. Mas ainda assim, imagina que elas iam trabalhar para trazer o sustento com aquelas roupas todas que elas usavam, com aquelas saionas enormes. Depois, na década de 40, com o surgimento da Segunda Guerra Mundial, a mulher foi para as fábricas. Trabalhar nas fábricas de tear, principalmente. E aí ela começou, né, no começo do século XIX, XX, começou a vir o cinema e começou a vir outras culturas, e a mulher, então, começou a ter uma independência, porque ela ia trabalhar fora e ela começou a ter dinheiro para pagar algumas coisas dela. Ela começou a ter autonomia. Dos anos 50 para 60, a mulher começou a ganhar o direito de estudar. Porque eram poucas que seguiam carreira. A mulher, ela era educada para casar, para servir ao marido, para servir à família. E aí ela começa, então, a ter o direito de seguir os estudos e começa a fazer as faculdades. E começa, inclusive, a fazer faculdades e estudar profissões que eram tidas somente como profissões masculinas, como a engenharia, por exemplo. E aí, na década de 70, essas mulheres já se tornaram mulheres que já estavam formadas e já começaram a ganhar espaços, inclusive ombreando com os homens. A década de 80, apesar de muitos homens quererem rechaçar os postos, né, que eram disponíveis para as mulheres, mesmo assim, e até os dias de hoje, existem postos que são ocupados por mulheres que não ganham igual a um homem se tivesse na mesma situação. E isso porque nós estamos em 2021.
Então, não é uma questão de levantar a bandeira de ser feminista, não é isso, é uma questão de direitos. A partir do momento, né, em que nós entendemos o que o próprio Jesus colocou, a igualdade lá de a gente saber que somos espíritos, que momentaneamente estamos nos expressando através de uma polaridade, por que essa diferença? Porque a mulher, até então, até o século XVIII, até o século XVII, era considerado um animal, tanto quanto uma vaca leiteira. Era isso que era. Eu sei que é duro a gente falar dessa forma, mas isso está na história. Isso está na história. A mulher e o negro eram considerados animais. Depois foi a mulher, o negro e o índio. E hoje se olha para o homossexual também dessa forma, como um anormal. Então, a gente precisa abrir o nosso entendimento. Gente, nós somos espíritos. Espíritos. Não importa a polaridade que nós estejamos, isso é só uma expressão momentânea. Porque amanhã nós vamos deixar esse corpo e vamos nos expressar no futuro corpo da maneira como for melhor. De repente, se o que eu vou planejar para a minha nova encarnação, eu preciso de um equipamento mais forte, que eu vou reencarnar num equipamento adequado para isso. Em planetas mais evoluídos do que o nosso, nossa, isso tudo que a gente vive aqui é muito balela para eles. Essa questão da sexualidade é muito resolvida. Aliás, quanto mais alto, né, o grau espiritual que o espírito alcança, a bissexualidade se desenvolve. Por quê? Porque ele tem que. A meta é equilibrar as duas energias yin e yang. Essa é a meta. E muitas vezes, aqui numa sociedade ainda machista que nós vivemos, muitas vezes a gente vê homens que tem a sua polaridade masculina definida, mas que tem um trato mais amoroso, que tem uma forma de falar, e as pessoas já rotulam. Como tem mulheres também, né? Tem até aquela música que fala de mulher macho, sim, senhor. Gente, não é isso. Nós temos que equilibrar. O que existe são pessoas com espíritos com temperamentos mais fortes e espíritos mais calmos. Então, assim, eu posso ter uma energia yin forte, né? Porque já carrego dentro de mim estabelecidos até encarnações masculinas. Então, a gente já desenvolveu um tanto desse lado prático da vida. Como eu posso ter um yin mais sossegado. E o homem também, ele pode ter um yang forte, como ele pode ter um yang mais, digamos assim, mais sensível. Mas esse processo de equilíbrio, ele não se dá em uma encarnação. A gente já vem fazendo esse processo já de longa data. E ainda teremos um bom caminho pela frente. Por quê? O objetivo é equilibrar emoção com razão. Então, quando a gente vai muito somente pela razão, muitas vezes a gente se ressente, a gente fica ressequido emocionalmente. E isto não é bom. Mas, se a gente vai sempre só pela emoção e não coordena os sentimentos com a razão, isso também não é bom. Porque aí existe um desequilíbrio. E não é isso que nós queremos. Então, razão e emoção vão andar num equilíbrio.
Então, para que isso aconteça, nós temos que domar a nossa mente. Mais uma vez eu vou falar isso. É um trabalho diário. Saber escolher o que se pensa, em que sintonia que eu quero ficar. Lembrar sempre que eu tenho o poder da escolha. Eu posso escolher a qualquer momento. É muito importante perceber o que é que a gente tem pensado. E se a gente tem realmente pensado. Porque muitas vezes o que está acontecendo hoje, e a gente tem percebido, é que as pessoas, tanto mulheres quanto homens, e às vezes as mulheres também num nível que não é muito aceitável para o seu equilíbrio psicológico, se colocam na condição de controladoras. De querer controlar o relacionamento, querer controlar filho, querer controlar a casa, o trabalho, controlar tudo. E as mulheres estão adoecendo por causa disso. A partir do momento que a mulher começou a evoluir, a estudar, a ter o seu papel realmente de espírito atuante no planeta, de repente ela começou a sofrer da síndrome do domínio. Como que se inconscientemente ela quisesse pegar o lugar que pertence ao outro, ao homem. Eu não defendo nenhum lado nem outro. Como eu disse, nós somos espíritos, mas nós temos o nosso papel. Então, a mulher, quando ela entra por essa questão de querer controlar tudo e todos, ela começa a trazer patologias para ela. E a gente vê a crise de ansiedade. A mulher que acha que tem que dar conta de tudo, ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que dar conta da família, ela tem que, enfim, ser uma excelente profissional, cumprir metas, e dali a pouco está tomando Rivotril. E muitas vezes se esquece de viver, inclusive, o seu sagrado feminino, que é o seu campo emocional, que é o seu lado doce, é o lado meigo. Nós não podemos perder isto. Nós não estamos aqui na Terra para competir com os homens. Eles têm o papel deles. E ótimo que eles tenham. E quando eu digo de papel deles, eu não estou falando de função. Função dentro de casa, função... Não estou dizendo isso. Aliás, eu sou muito moderna quanto a isso. Eu acho que as obrigações da casa servem para todos. Para marido, filho, todo mundo tem que participar disso. Não acho que a mulher tem que trabalhar fora e depois chegar em casa e dar conta de tudo sozinha. Eu não concordo com isso. Nós temos que ver que as gerações mudaram. A educação e aquilo que os nossos pais, os nossos avós viveram, não cabe mais para a sociedade atual. Não cabe mais. Porque antes a mulher ficava dentro de casa, como era o caso de minha mãe, até um certo ponto ela ajudou meu pai trabalhando, mas depois ela ficava para cuidar dos filhos. Hoje em dia isso é mais difícil de acontecer. Não é nem por questão somente financeira, por uma questão de realização pessoal. Mas nós temos que resistir a essa compulsão que está dentro de nós de querer controlar as coisas. Sentimento materno, o cuidado é uma coisa, querer ter o controle é outra totalmente diferente. E eu vejo aqui nas minhas psicoterapias
essa questão do controle. Então, o grau de ansiedade vai lá em cima. Por quê? Porque o tempo inteiro ela está pensando no futuro, no que vai acontecer, e nem vive o momento presente. Então, é o futuro dela, da carreira, é o futuro do marido, é o futuro do filho, é o futuro de quem está perto. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós temos que orientar os nossos filhos, dirigir. É como pegar o nosso próprio corpo, é como se fosse um carro que a gente tem que dirigir. Porque senão a gente acaba envelhecendo, que é pior, morrendo antes do tempo. Porque esse sentimento de ansiedade, além de causar esse apego muito grande, é um risco, é uma bomba atômica na nossa mão. Porque na hora que você perde? E se você perde o controle? Surta. A casa vem abaixo. E a energia feminina é uma energia de alicerce emocional. Quando a mulher, dentro de um clã, dentro de uma família, de um círculo, ela perde o controle, todos à volta perdem também. Tudo sai fora do lugar. Por quê? Porque é o campo emocional. Então é muito importante a gente refletir que ninguém precisa da nossa supervisão. Ninguém precisa. E nós não precisamos competir também com a energia masculina. O homem tem o seu papel. Ah, mas qual que é o papel do homem? O papel do homem é o papel da razão. É aquele que chama, é aquele que dá o suporte, é aquele que dá a segurança. É aquele que é o companheiro, é aquele que a gente ombreia para caminhar junto, não acima dele, não controlando. E também não sendo controlada, que é a outra face. Porque até então, até o dia de ontem, há pouco tempo atrás, nós éramos controladas e mandadas. Não precisa mais ter esse medo, porque hoje nós já aprendemos, nós não dependemos mais. Então, a gente precisa sair dessa vibração ruim de dependência, que é o que faz a gente ter medo e se responsabilizar por tudo. Então, se o filho não vai bem na escola ou não passou no vestibular, aí a culpa é minha. Se o marido perde o emprego, a culpa é minha. Se a empregada quebrou, fez alguma coisa, a culpa é minha. Vamos parar com isso, né, gente? Mulher tem essa coisa de tudo ser culpa da gente. Não. Não. Vamos acordar. Vamos acordar. Para que a gente possa viver o nosso feminino com liberdade. A gente não tem que andar como homem e nem competir como homem. A gente tem que apenas ser. O nosso lado é o nosso lado doce. O nosso lado é aquele que dá o tempero, que traz o amor, que traz a harmonia para dentro de casa. É isso, é essa a nossa experiência. As mulheres hoje estão aprendendo isto e precisam reaprender isto. Reaprender a resgatar essa doçura que tem dentro, essa compreensão, acolhimento, que é tão da alma feminina. Às vezes eu me pergunto em que momento que nós nos perdemos da humanidade para estar vivendo todo esse conflito de relacionamento que acontece hoje. Quando foi que nós desaprendemos a respeitar o nosso corpo? Quando a gente não respeitou mais o nosso feminino?
porque a gente quer o respeito do outro, mas o outro só vai nos respeitar se a gente se respeitar. Porque quem vai dar o respeito somos nós. Isso sim a gente vai ditar pelo nosso comportamento. Então, a gente não precisa mais ter medo, porque o nosso lugar na humanidade já está garantido. Que a gente possa se livrar dessa pressão, dessa coisa do domínio, que é tão atávico, né, dos homens, que a vida inteira guerrearam para conquistar territórios e tudo mais. Nós não precisamos disso. Nós conquistamos o nosso território com amor, com sabedoria, com acolhimento. É dessa forma que nós vamos acolher. É dessa forma que a gente vai mostrando para aqueles que estão à nossa volta o que é o amor. Porque o amor, na realidade, não precisa ser controlado. Quem tem medo de perder não ama, tem medo de perder. Quem ama, ama. Simplesmente ama. Então, nós não precisamos nos escravizar com isto. A mãe de Jesus foi o grande exemplo para nós. O grande exemplo de uma mulher que teve que vivenciar uma situação tão dolorosa ao ver o seu filho sendo crucificado sem motivos justos, sendo levado ao madeiro, sendo humilhado, supliciado, e junto com outras mulheres, porque foram as mulheres que acompanharam Jesus. Com exceção de João, o evangelista, os outros apóstolos correram. Mas a mãe de Jesus, Maria de Magdala, e outras mulheres seguiram o caminho inteiro até o Gólgota e se puseram ali, diante da cruz. E apesar de todo o desespero, ela se manteve na sua dor e na sua dignidade. E mesmo depois que Jesus já havia sido elevado aos planos maiores da vida, ela continuou a sua tarefa, junto com João. Lá na sua casinha, ela ainda viveu alguns anos a mais, ficou mais velha. Aquela casinha que ela tinha lá ficou conhecida como Casa da Santíssima, que era onde as pessoas que queriam conhecer a respeito de Jesus eram indicadas a ir e visitar. E ela recebia a todos dentro daquela casa pobre, e todos aqueles que vinham muitas vezes sofridos, vinham pedintes de tudo, de acolhimento, de amor, de cura, vinham procurar a mãe de Jesus, para achar um pouquinho nela, um pouco do mestre que já havia sido alçado aos planos maiores da vida. E numa dessas passagens, um dos mais aflitos que chegou lá, disse a ela: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E eu vejo aqui o papel da mulher, né? Quantos que chegam para a gente, que vêm abandonados, necessitados de uma palavra, de uma amiga, de uma pessoa que pode, com o seu coração, dar um direcionamento. E Maria enviou, então, um olhar tão amoroso para essa pessoa, para esse homem que chegou tão aflito.
E ela então responde para ele: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como a eterna realização do amor celestial. Esses seus conceitos é que aliviavam os corações que ali passavam. E ela dizia: isso vai passar. Mais para frente a gente vai ver Chico Xavier também no momento em que ele vive uma situação e ele pede, faz a sua oração à Mãe Santíssima, e ele pede que ela mande um recadinho para ele, para consolar o coração dele, que passava por tantas dificuldades. E ela responde a mesma coisa. Isso também passa. Nós estamos passando por momentos muito difíceis da nossa humanidade. A questão da doença está aí, a gente não pode tampar os olhos, né? E não enxergar, muito pelo contrário. Temos que fazer a nossa parte no processo de cooperar o máximo que nós pudermos para que esse vírus, né, fique dentro do controle, que a gente atenda às orientações, né, médicas, que a gente faça essa nossa parte. Eu sei que é um momento de muita provação, é um karma coletivo, é um momento de transição planetária, a gente pode até conversar sobre isso um outro dia. Até estou pensando em fazer uma live sobre isso. Mas que a gente tenha em mente que o nosso espírito ele é imortal. Independentemente do que está traçado, né, para essa nossa experiência nesta encarnação, tudo que vem para o nosso bem. É claro que o nosso coração está triste, está confrangido. Eu mesma estou com uma pessoa muito querida, minha ex-aluna, cliente, está entubada ainda, e a gente vai fazer mais uma vez uma oração para você, Rose. E a gente vê bastante gente que está nessa situação, a gente vê pessoas que estão desencarnando, mas nós temos que, neste momento, manter mais do que nunca o nosso equilíbrio. Que nós possamos fortalecer a nossa fé de que aquele que nos criou, que aquele que está dentro de nós, está ciente. Deus, ele é onisciente de tudo e onipresente. Não é castigo nenhum para ninguém. A gente só está fazendo uma limpeza na casa. E à medida em que nós vamos acordando as nossas consciências, do propósito que é a nossa vida, que é de evoluir, que é de crescer no conhecimento e no sentimento, nós vamos através dessa fé, que não é uma fé cega, é uma fé que sabe esperar, que sabe compreender. E não é dizer, porque a gente está aqui falando de fé, porque não é com você que está acontecendo. É sim, são com pessoas que estão muito próximas. Eu tenho acompanhado este caso, outros que me são trazidos. A gente tem feito orações, a gente tem pedido. Mas nós temos que ter também esse controle emocional. E nós, mulheres, né, que seguimos ao Cristo, os homens também, claro, mas as mulheres que seguem ao Cristo, que conhecem, né, um pouco, tem essa visão maior, né, do todo, nós temos a obrigação, sim, de acolher nos nossos corações e fortalecer os corações que estão enfraquecidos. É nossa obrigação. Porque nós somos o lado emocional, nós somos o acolhimento.
É esse o nosso poder. O nosso poder está na força do amor que a gente puder dar. Era e é a força da mãe de Jesus. Que hoje, para mim, é a maior homenageada, que é a mãe de todos nós, que é a mulher que deu o seu exemplo e tantas outras que a história nos coloca. Lá na história, o exemplo dela, de Maria de Magdala, o exemplo de Joana de Cusa, o exemplo de tantas mulheres que passaram aqui pela terra e trouxeram a sua colaboração e mostraram a que vieram, através dos seus exemplos. E que nós possamos seguir nessa linha também. Entrar nessa linha do exemplo. Porque falar, todo mundo fala, mas nós podemos. Nós que já entendemos e que seguimos esse conhecimento maior da vida, nós temos a condição de fazer isso. E eu sei que cada uma de vocês aí, no círculo em que se encontram, estão fazendo o seu melhor. Como eu disse, a força do feminino está na resistência. E está também no amor, no acolhimento. E também na certeza de que isto também passa. A minha homenagem, então, a todas vocês, a nossa Mãe Santíssima, e aquela, né, que me trouxe a esse mundo, a minha mãe, que já está lá na outra dimensão, a quem o meu espírito agradece imensamente a oportunidade de estar aqui encarnada, de ter me dado todo o aparato que eu precisei para poder sobreviver, né? Aqui na Terra, de cuidar de mim quando eu precisava e de me trazer tantos ensinamentos, porque foi uma mulher que foi um exemplo de vida, uma mulher que foi um exemplo de mãe, de esposa, de amiga. Foi minha grande companheira e o meu grande livro, aonde eu aprendi, acho que praticamente quase tudo que eu sei na vida eu aprendi através, não das palavras, também das palavras, mas principalmente dos exemplos da minha mãe, que nunca fez corpo mole ou negligenciou ajudar quem quer que fosse. E é em homenagem a essas grandes mulheres, a nós mulheres, que carregamos a emoção, né? Como sempre, no coração, é que a gente vai agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus e à nossa Mãe Santíssima, que é o exemplo de renúncia, de resignação, de compreensão, de entendimento, discernimento do amor. É através do coração da nossa Mãe Santíssima que nós descobrimos onde está o poder do amor, a sabedoria do amor. E que nesse instante, Mãe Santíssima, todas nós, mulheres que estamos aqui reunidas e todas que habitam nossa terra, possam receber as suas bênçãos através do seu manto de luz, que nesse instante nos envolve com essa luz muito azul, azul clara, e vai trazendo essa calma, vai trazendo esse equilíbrio para nós. Nós te agradecemos, te homenageamos, te rendemos graças. Pedimos que permita a presença dos bons espíritos para fluidificar os copos com água, as águas que nós tomamos, que nos ajuda, nos equilibra naquilo que nós necessitamos. E nós te rogamos,
Mãe Santíssima, que abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos, e esteja sempre presente na nossa vida, fortalecendo esse feminino em nós, que nós possamos viver no mundo sem perder a emoção, que é tão característica da alma feminina. Que as suas bênçãos recaiam também sobre todos os nossos companheiros, aos nossos companheiros homens, que é a nossa contraparte, que nos ajuda também no nosso equilíbrio, no equilíbrio das energias da Terra. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram passando pela provação da doença, que necessitam de ajuda, que as forças do bem possam, nesse instante, entrar em todos os hospitais, visitar cada leito de dor e ajudar os nossos irmãos nesses momentos de provação, e que a sua voz muito doce possa, no ouvido de cada um, dizer: tenha fé, meu filho, tenha fé, minha filha, porque isso também passa. Nós te rendemos graças, Mãe Santíssima, e dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que somos também seus filhos amados, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. A Vanilde está dizendo: Deus abençoe grandemente todas as mulheres do mundo. Nós agradecemos a todos vocês. Eu agradeço a todos vocês, né, por estarem aqui até o finalzinho desse evangelho. Desculpa a emoção, mas eu sou mulher, né? Então a emoção faz parte também, e que a gente nunca perca isso, essa espontaneidade. Nós podemos viver no mundo sem máscaras. A gente não precisa criar máscaras para a gente se expressar, e é bom que a gente se emocione. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E eu vou ver se eu preparo uma live para vocês essa semana, para a gente falar um pouquinho sobre emoções, falar um pouquinho sobre outros assuntos. E aí a gente traz mais novidades aí. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem na paz de Deus, na paz de Jesus, e que a Mãe de Jesus e nossa Mãe, né, nos abençoe sempre. Muito, muito obrigada. Fiquem com o meu amor. Muito obrigada. Um grande beijo. Um grande beijo.